quem pertence o bem comum? E aproveitando que estamos aqui na semana onde se celebra a proclamação da República no Brasil, hoje vamos falar sobre o conceito de república. Bom, os primeiros a usarem essa palavra aí vão ser os romanos, durante, obviamente, a República Romana. Bom, a República é a segunda fase da história da Roma Antiga, né? Começa com a monarquia, um período muito breve, né? Depois vem a República e, posteriormente, o Império. Essa noção de república, no entanto, não nasceu diretamente com os romanos. Foi uma ideia traduzida, né? Essa ideia, eles vão buscar uma inspiração grega, né? Principalmente partindo da noção que vinha de Atenas. Tanto que, se você pegar lá um dos grandes pensadores atenienses, Platão, ele tem um livro chamado A República. Bom, a República pra gente, tá? O Platão não usou esse nome no título do seu livro, né? O título era Politeia, política, se a gente puder traduzir assim, né? E o que é a política? A política é a arte da polis. A política é aquilo que é praticado pelo cidadão, né? E onde o Platão ele vai falar sobre como é que se processa a política em Atenas. E ele vai dar o exemplo da democracia. Os latinos vão traduzir isso como a república, que deriva de duas palavras latinas. Res, coisa, pública, comum, de todos, o bem comum, a coisa pública, aquilo que pertence a todo mundo que é cidadão. Bom, vamos tentar entender aí, então, como os romanos vão pensar originalmente essa ideia de república. Um dos maiores nomes da República Romana vai ser Cícero, senador romano, né? Onde ele vai dar ali alguns princípios sobre o que é essencial à República. Então ele parte lá, bom, a República ela se fundamenta em dois elementos principais. A primeira é chamada de multitude, que vem de multidão mesmo. Que ele diz, olha, para ter uma república tem que ter um número considerável de pessoas, porque ele não dá clareza ali de quantas pessoas seria esse número considerável, mas que ele apresenta, olha, tem que ter um mínimo de pessoas para que você possa considerar uma república. Você não pode fazer uma república das pessoas que moram na sua casa, né? Não funciona assim. Então, percebe que o Cícero, quando ele está falando sobre república, um dos primeiros princípios que ele diz é o quê? A república ela é heterogênea. Porque quanto maior o número de pessoas existe dentro de uma determinada comunidade, mais vai aparecer ali diferentes ideias, interpretações diversas, conjunturas diversas que vão entrar em conflito. Ou seja, uma república ela não é necessariamente igualitária. Pelo contrário, ela é essencialmente plural. Tem que existir um conjunto de pensamentos ali que vão ajudar a compor o que é essa república. Segundo elemento fundamental ali para o Cícero para falar da república é o que ele chamou de consensus iuris, né? Um consenso jurídico, um consenso legal, uma noção comum de direito, né? Bom, como assim? Bom, percebe que as ideias, elas parecem a priori ser contraditórias. Então ele parte da ideia de que a sociedade ela é plural, portanto ela é heterogênea, mas em sua heterogeneidade existe uma ideia comum do que seria o justo, do que seria o correto, do que seria a forma padrão de se viver. Ou seja, na pluralidade você encontra o caminho do meio. Na pluralidade, você encontra aquilo que é ideal para todos. E se é ideal para o conjunto plural, necessariamente está certo. Continuando o raciocínio do Cícero, ele diz ali, para que a república funcione, ela precisa estar fundamentada em três forças básicas, né? Quais são essas forças básicas?
Primeiro, a libertas do povo. Libertas vem justamente de liberdade, é o oposto da escravidão. Ou seja, para que a república funcione, ela tem que ser composta por homens livres, né? Não pode existir uma opressão. As pessoas têm que ter liberdade, elas devem expressar essa pluralidade, né? Os interesses dela não podem ser calados, porque todo mundo é livre e por isso todo mundo é igual. Óbvio, na hora que você vai olhar para Roma e vai ver que lá tinha escravidão, é lógico que os escravos estavam excluídos da República Romana. Mas se você for buscar ali na história da República Romana, você percebe que gradativamente aqueles que não são escravos, né, os plebeus, os clientes, né, vão gradativamente e absorvendo ali determinados direitos, determinados privilégios que eram próprios simplesmente da camada do cidadão, simplesmente dos patrícios, né, criando ali uma certa planificação, né? Quando você vai ver lá que no final da República é possível inclusive existir casamentos entre patrícios e plebeus, você consegue perceber que a segmentação social na República Romana tende a desaparecer e começar a dar espaço ali para um conjunto diverso de vozes, né, onde todos ali vão ter oportunidade de participar da República. É óbvio, na República Romana os plebeus nunca tiveram ali os mesmos direitos que os patrícios, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas gradativamente eles vão ganhando maior autonomia através da representatividade. E na ideia da representatividade vem essa segunda força que o Cícero vai apresentar para a gente. Essa segunda força é chamada de auctóricas do Senado. Né? E o que é essa auctoritas? Né? Isso não seria uma autoridade, mas uma legitimidade do poder, um reconhecimento da população no senador. Lembra lá que o senador é o ancião, é o chefe das tribos romanas, né? O Senado era uma força que existia em Roma desde a monarquia, dura toda a república e vai permanecer no império, né? A instituição de maior representação do que era Roma, né? Então, vê, a legitimidade, a autoridade reconhecida pelo povo do Senado é o que garante a existência da república, né? Ou seja, você não pode ter um representante falso. Você não pode ter um representante ilegítimo. Esse cara tem que realmente representar as ideias que são da população. Bom, chegamos então no terceiro elemento, na terceira força que garante a existência da República para os romanos, que é a potestas dos magistrados. O que seria a potestas? Seria algo como poder, mas num sentido de competência, habilidade, né? Ou seja, aquele que é o magistrado, aquele cara que toma decisões sobre como funciona a administração, tem que ser um cara com competência reconhecida. A população tem que olhar para esse sujeito e falar: joia, esse sujeito aí tem capacidade de criar planos, de criar desenvolvimentos que talvez eu não teria, né? Então, esse sujeito vai poder ter uma clareza muito maior do que é bom para o bem comum, do que é bom para a república. Essa ideia da república como algo que planifica, né, onde todas as pessoas, apesar das suas diferenças, apesar da heterogeneidade da população, todas elas são reconhecidas como um igual poder, vai encontrar eco após o fim de Roma, né, principalmente na sociedade burguesa. Na Baixa Idade Média, quando renascem as cidades, né, vão começar a surgir, principalmente ali na Itália, na Península Itálica, na Itália não existia nesse momento, né, mas principalmente na Península Itálica, vão começar a surgir repúblicas mercantis, a exemplo da Sereníssima República de Veneza ou da República de Gênova, entre outras diversas repúblicas,
que são principalmente repúblicas urbanas e baseadas em uma elite comercial. Vê que, para a burguesia, essa ideia da planificação era extremamente importante durante a Idade Média. Porque, cara, vamos pensando junto ali, né? Se vivia numa sociedade nobiliática, onde a pessoa tinha privilégios por ter nascido nobre e ponto final, né? Não tinha qualquer reconhecimento de autoridade dado por uma competência, dado por uma representatividade, né? Esse reconhecimento de autoridade era pelo nascimento, porque Deus escolheu o cara e ponto final, né? Dentro das repúblicas, onde vai ter ali uma camada burguesa destacada dessas monarquias feudais, né? Você vai encontrar um conjunto de burgueses com ideais diferentes, com pensamentos diversos, e que para poder funcionar essa administração local, tem que ter ali um concílio, tem que ter ali um acordo entre eles, onde vai se buscar uma formação a partir de um entendimento do que é o melhor para todos, do que é bom para o bem comum. Daí o ideal republicano. Bom, dentre esses pensadores ali do fim da Idade Média para o começo da Idade Moderna, que vão exaltar a República, você vai encontrar pessoas como, por exemplo, o próprio Nicolau Maquiavel, né, o cara que escreveu O Príncipe, que era altamente republicano. Pô, como é que um cara que escreve um livro chamado O Príncipe, onde ele vai falar dos principados, onde ele vai falar das administrações monárquicas, era no final um republicano? Não, justamente porque o Maquiavel entendia que para que se formasse uma Itália unificada, era preciso uma força maior, era necessário que existisse ali alguém com autoridade suficiente para conseguir unir todas as forças em torno de uma só figura. E para quem que o Maquiavel dedica o livro O Príncipe? Para um nobre feudal? Não, ele indica para o Lourenço de Médicis, né? O Lourenço de Médicis, que era um desses grandes burgueses, né, que auxiliava na administração de repúblicas italianas. Cara, por onde passou a burguesia, vai passar esse espírito republicano, né? Você vai encontrar ali expressões disso nas repúblicas protestantes, né? Principalmente quando você vai pegar ali o grupo da Reforma Calvinista, né? Em Gênova, por exemplo, né? Quando vai aparecer ali as revoluções burguesas, na Revolução Francesa, que estabelece a República Francesa, a Revolução Inglesa, que estabelece a República de Cromwell, que depois se transforma no Protetorado de Cromwell, né? Então sempre onde passou a burguesia, esse ideal republicano, esse ideal representativo vai ser extremamente importante. E até aqueles que vão combater a burguesia vão ter no ideal republicano uma identidade muito forte, né? Estou falando inclusive ali das chamadas repúblicas populares, que vão surgir ali durante a Guerra Fria a partir da inspiração na Revolução Russa, né? Ou seja, por onde passou também um movimento socialista lá do século XX, o ideal era sempre ter essa ideia da representatividade do coletivo, né? Todas as pessoas são iguais e todas as pessoas vão conseguir ter voz para poder participar da República. Percebe então que a própria ideia de República ela vai se difundir em uma série de mentalidades e vai conseguir representar ali ideais diversos que nem sempre vão dar a cara da mesma república. É impossível você comparar ali a República Romana, a República Francesa, a República da Alemanha Oriental, né? Não é exatamente o mesmo modelo de república, mas sempre buscando essa ideia da representatividade, né? Para que esse representante não fosse uma autoridade máxima, não fosse um ditador, mas que fosse a voz dos outros, né? Ou seja, num movimento republicano, nunca pode existir uma autoridade máxima, nunca pode ter alguém que decide em nome dos outros,
mas que usa a sua voz para expressar a voz de quem ele representa. Legal? E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir, não curtiu, vai lá embaixo não discutir. Essa é a prancha do Setônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.